Glória ao nome do Senhor. Agradecemos a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, através de Sua palavra, através da Sua direção do Teu Espírito, através de cada vida que tem tido a oportunidade de falar desse Deus vivo, desse Senhor, do Espírito Santo. E agradecemos pela palavra direcionada pela Bíblia Sagrada, através dos nossos lábios. Tudo é para a glória de Deus. Ele tem que ser glorificado, a direção tem que ser a direção do nosso Senhor, para nos conduzir à eternidade. Glória, glória ao nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Carta de Paulo a Timóteo, né? Primeira epístola 1:14. A cada dia Deus renova a sua palavra. Essa palavra já foi lida, mas vamos ver o que Deus vai nos acrescentar. 1:14. É 1 Timóteo 1, eu falei 2, né? 1:14 ao 20. Capítulo 1, 14 ao 20. Amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus por tudo isso, né? Pela oportunidade que nos concede. Diz assim: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra e digno de toda, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os, dos quais sou o, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam nele para a vida. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando ao qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém? Autoridade, né, que Paulo tinha ali, né? É tremenda a autoridade, né, de Paulo. E Deus, o Senhor, lhe concedeu. Olha como é que é algo tremendo. E a gente vai observar, né? E nós vamos nos colocar, toda vez que a gente ouvir a palavra de Deus, se coloque na palavra, como se estivesse sendo para você, como se estivesse sendo para nós, porque certamente ela terá um grande aproveito para nossas vidas, para a nossa caminhada e para as promessas que estão sobre nossas vidas. Amém? É algo tremendo. Por isso temos que dar crédito à palavra de quem? De Deus. Aleluia. Nunca rejeitar a palavra de Deus, venha como ela venha, sendo a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus, que por mais que a gente não entenda, mais na frente a gente vai entender e compreender os benefícios dela virá para nossas vidas, se nós aceitarmos ela em nossas vidas. Amém? Diz assim, ó, aleluias. E agora o 14: e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo, né? Foi algo tremendo, né? Através de Jesus Cristo, né? Fé e amor, né? Porque ele, o Jesus Cristo, ele é o próprio autor e consumador da nossa fé. Através de Jesus Cristo gerou fé em muitas pessoas, como tem gerado hoje. Amém? Quando nós passamos a crer e acreditar, e aquilo começa a se manifestar, essa verdade na nossa vida, aí nós vamos ver que é algo que
que tem um nome tremendo com pouca letra, que se fala de fé, e isso cresce em nós, porque a gente começa a crer no que nós não vemos, nós começamos a crer às vezes no que nós nem vivenciamos lá, a respeito do nosso Salvador, e Ele se mostra para nós que verdadeiramente Ele continua sendo o nosso Salvador, e aquilo ali tu vai tendo fé e acreditando a cada dia mais nesta verdade. Por isso que Ele é autor, através dele cria-se fé a nós e ao mesmo tempo Ele consome a nossa fé, ou seja, quando decretamos o nome dele se manifesta através da tua fé nele, para mostrar que a tua fé ela é verdadeira, quando se direciona àquele que é o próprio autor e o consumador da tua fé. Ele te faz ter fé e através da tua fé Ele move na sua vida e na vida de outras pessoas, amém? É necessário, aleluia, a gente acreditar e confiar até o final, né? E o amor, ele quando pregou, ele pregou o amor, ele pregou todas as coisas, né? Mas até o que ele passou foi por amor de nós, amém? Foi por amor de nós. Por isso ele falou: Pai, se possível aparta de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a sua vontade. Ou seja, o amor foi derramado em nossas vidas através do sacrifício de Cristo e também pelo ensinamento que Ele deu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amém? É algo tremendo da parte de Deus. E o 15 diz assim, ó: esta é uma palavra, então ela é verdadeira, amém? Ela tem validade, amém? Quando fala que é fiel, é algo verdadeiro e tem validade, né? Tem fidelidade, é digna de toda aceitação. Porque tem palavras que não é digno de você aceitar, na verdade. Às vezes a gente ouve palavras, mas não é digna de você aceitar. Primeiramente, quando desvirtua da direção da palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela é digna de aceitação. Por quê? Porque ela é fiel e verdadeira, amém? E ela há de se cumprir, como já está cumprindo, ainda tem coisas para se cumprir. Então ela é digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, ele não dizia, porque a Bíblia quando fala, que se olhar para a terra não achar um sequer que não peque, correto? Não vai. Um justo sem pecado não tem. Você pode ser justo muitas das vezes, mas sem pecado é complicado. Tem hora que não é, mas tem hora que é. E Paulo, ele é tão humilde que ele falou: eu sou o principal. Ele podia ser soberbo, né? Não tem gente que é soberbo? Eu sou tal, eu posso, eu falo, Deus faz. A soberba vai crescendo. Paulo não. Paulo, quanto mais crescia em entendimento, ele se humilhava mais aos pés do Senhor. Eu sou o pior pecador que tem. Por isso que às vezes falar, aquilo que eu quero fazer, às vezes eu não faço, o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, às vezes eu faço. Para mostrar, né, a fragilidade, né, e a debilitação do ser humano, do pó da terra, que saiu que um dia voltará. Ele se humilhava, e olha que Paulo foi usado tremendamente, foi escolhido pelo próprio Senhor no caminho de Damasco. Foi ali que Paulo foi levantado. É algo tremendo, mas ele pagou o preço, tudo, mas ele, depois de conhecimento, ele se humilhava aos pés do Senhor. Por isso que a obra na vida de Paulo, ela não teve como parar antes que Deus não permitisse ou desse um basta. Por isso ele passou por tudo, mas permaneceu de pé. Quando chegou o tempo de parar, o tempo de ir, ele já sabia, porque Deus fala com os seus. Nós sabemos. Chegando o dia, com certeza, quem é de Deus não vai ter dúvida que vai para Deus, amém? Ele não vai deixar em dúvida, ele vai assistir e você vai saber, e a confiança vai estar tanto dentro de você, que você sentirá paz, você sentirá paz dentro de nós, todos nós vamos sentir a paz do Espírito Santo, amém? Diz assim mais, o 16, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Quer dizer, ele acabou sendo, né, se julgava o principal. Na verdade ele se julgou diante de Deus, ele está se humilhando, né, e ali se diminuindo diante daquele que é grande, aquele que é poderoso. Por quê? É claro que lá tinha muito mais gente pecadora do que Paulo, né? Na verdade tinha muitas pessoas,
Só que Paulo, ele se diminuiu para, por isso alcancei misericórdia, né? O 16, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Daqueles que haviam de crer, quer dizer, ainda pessoas que não criam, mas ainda haveriam de crer. Hoje em dia, nós estamos aqui, nós cremos no Senhor, mas tem muitas pessoas que ainda vão crer no Senhor, amém? Aqui a palavra sempre vai existir pessoas que ainda vão crer no Senhor. É diferente de muitas pessoas que vão perder a oportunidade e talvez não tenha mais oportunidade, mas como se fala de todos, quer dizer, muitos vão perder a oportunidade, mas muitos ainda vão crer no Senhor. Até o Senhor voltar, muitas pessoas vão crer ainda no Senhor, amém? E que nós sejamos esse exemplo para que eles sirvam de exemplo para Ele, como Deus é longânimo, e como Deus é perdoador, e como Ele muda uma história, e como Ele pode, né, restaurar uma vida. É algo tremendo, porque quando nós buscamos ao Senhor, quando nós se humilhamos, igual Paulo se humilhou, nós alcançamos misericórdia, amém? Nós conseguimos alcançar misericórdia daquele que é misericordioso, amém? E nós não temos a dúvida, porque o que nos conduz, como a palavra, ela é fiel e digna de aceitação, amém? Ela é fiel e digna de aceitação. Nós aceitamos e procuramos a cada dia aprender mais, firmar mais os passos, mas está sempre se humilhando aos pés do Senhor, mostrando que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle, precisamos do perdão, da misericórdia, da compaixão, precisamos que a graça dEle nunca parte de nossas vidas. Nós não merecemos, mas que ela nunca venha se apartar de nós, amém? Porque se a graça apartar, o Espírito Santo não vai estar mais conosco, a graça em Cristo Jesus não vai fazer parte mais da nossa vida. Então peça isso a Deus. Aí tem que mostrar o interesse a Deus, que aquele sacrifício, Ele para nós foi tudo que o mundo não pôde dar, porque foi um sacrifício no mundo, mas veio da glória de Deus, foi através do Deus vivo, do grande eu sou, do Deus de Israel, do nosso Deus, amém? Então nós temos que estar ligados a todas essas coisas, aleluias. O 17, ora, Rei dos séculos, imortal e invisível, amém? Olha só, Ele é Rei, Ele é imortal, não perece, invisível, nós não vemos, ou seja, não temos a capacidade com esse corpo de ver uma santidade tão esplêndida a um corpo pecador e ver que suportasse. Por isso Ele tem a promessa de nos fazer um corpo incorruptível, para que esse consiga estar na glória com Ele, amém? Então essa promessa sobre as nossas vidas, ela não pode morrer, perecer, nem entrar dúvida. Já falamos isso 10 vezes, não deixa a dúvida criar raiz na tua mente, repreenda, é necessário repreender os maus pensamentos, as dúvidas, ela repreenda. Agora a certeza, glorifica e repita, Deus não mandou eu parar por causa de nada, então você tem que continuar, amém? Aleluias. Ao único Deus seja a honra e a glória para todo sempre. Não fala, ao único Deus. Ele está dizendo que só tem um. Ainda se fazem outros deuses que não são deuses, e muita gente adora a outro. Ele diz que ele é único, amém? Não existe outro igual a Ele. Tudo que existe, por Ele foi formado e feito, amém? Por palavra e pelas suas próprias mãos. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Por quê? Por que ele diz ao único? Porque tem muita gente dizendo que são o que não são. Deus é feito por mão de homem. Então, para ele falar que Ele é único, é para não ter dúvida de que existe um ou outro, ou 3 ou 4 ou 10. Verdadeiro. Aleluias. O 18, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Olha só, presta bem atenção. Tem pessoas aqui, nós aqui, a maioria já recebeu uma profecia de Deus, não já? A maioria recebeu.
Tem profecias que são a bênção, é para a bênção, né? E tem profecias que é para algo, para que seja feito, né? Igual os talentos. O talento foi dado não para esconder, o talento foi dado para ser usado, né? É como Deus dá um talento, um dom, né? O talento sendo um dom, e a pessoa não usa aquele dom, enterra, ele não multiplicou, não fez nada, não salvou ninguém, não passou à frente. Aqui fala, profecia que houve acerca de ti, por ela, milites por ela, boa milícia. Paulo também, Timóteo, né, também foi um servo de Deus, né, com Paulo, né, ali, ajudando e mostrando para ele, direcionando segundo a palavra de Deus, para ele militar as profecias sobre ele, ou seja, militar, lutar por aquilo, porque aquilo que Deus te prometeu está na sua vida, amém? Você tem que militar, boa milícia, você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Às vezes Deus dá uma coisa, a pessoa não luta por aquilo, deixa de lado, não luta, tem que ter luta, é teu, mas para tu vivenciar, tu tem que ter luta, amém? Combater o bom combate aqui, né, Timóteo, militando com aquilo que Deus te deu, porque muitas das vezes Deus faz uma promessa, o diabo rouba, rouba ou não rouba? Rouba. Você tem que lutar por aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que foi através de profecia, de uma forma ou de outra que Deus fez chegar ao teu entendimento, e você compreendeu, compreendeu, agora eu preciso lutar, que às vezes vai acontecer há um tempo, mas há um tempo de peleja, mas há um tempo de vitória, amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, e reconheço não quem nós somos, mas vamos saber quem é o nosso Deus, amém? Diz assim o 19: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Olha só, conservando a fé e a boa consciência. Olha só, a fé tem que conservar, e muitas das vezes o inimigo tenta roubar a tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a tua fé for roubada, tu jamais vai agradar a Deus, porque a fé vai fazer você crer em coisa que você não vê, coisa que você não pode tocar, mas que você acredita que um dia vai acontecer, amém? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a convicção das coisas que se esperam. Tu vai esperar o que você nem está vendo, né? Esperar o que está vendo é bem mais fácil, mas a fé é algo que te leva você a uma patamar totalmente acima do natural, amém? Por isso devemos, né, sempre conservar a fé e a boa consciência, ou seja, tem que ter consciência boa, não má consciência, fala uma boa consciência. A boa consciência, ela vai se referir, ela vai poder ajudar, ela vai poder fazer confiar uma coisa que é verdadeira e fiel. A má consciência, ela começa a desvirtuar, ela não vai compactuar com a verdade. Ela tem que ser boa para quê? As coisas de Cristo, a tua consciência, ela tem que fazer com que aquilo a cada dia torne-se mais certeza, né, sobre a sua vida, amém? Tem que fazer na tua consciência, por isso não deixa a tua consciência ou mudarem aquilo que Deus tem para você, mas tenha boa consciência, ou seja, confia e espera no Senhor, amém? O que Ele delega sobre a nossa vida é verdadeiro, então a tua mente não pode, má consciência, pensar o contrário, e sim uma boa consciência, sabendo que realmente, se é de Deus, verdadeiro é para nossas vidas, amém? Diz assim, rejeitando, rejeitando ao qual alguns fizeram naufrágio na fé, ou seja, para você não rejeitar a sua fé e a tua boa consciência, como alguns fizeram naufrágio na fé. Olha, muitos tinham fé e naufragaram. Olha o cuidado que nós temos, olha como Paulo falou, temos que ter o cuidado para que nós não venhamos ser naufragados da nossa fé, na nossa boa consciência, de afundar. Nós temos que estar sempre sobre o mar, amém? Isso o que? Acima, tua fé não pode afundar, perder a fé, ela sair de você, tu perder o controle da tua fé, de crer e acreditar, amém? Por isso que muitos aqui se tornou naufrágio da fé, afundou,
afundou, não tem mais posse daquela fé, não pode, amém? E ele falou que alguns aconteceram, e ele ainda relata até os nomes. Paulo dava muito nome, né? Paulo era um homem e ele falava os nomes de algumas pessoas. Nesse aí, aparta, por quê? Porque você está aprendendo certo e isso aí está deturbando o ensinamento e a direção que Deus nos concede. E quando ele fala, olha só, hein? Presta bem atenção, o 20. E entre esses, quer dizer, tem muitos, mas entre esses, ele localizou ali, foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? Olha, nós sabemos de alguns exemplos de pessoas que blasfemaram, foi até comentado aqui, blasfemou contra Deus e o que aconteceu, acho que foi até pela Deise, se não me engano. Blasfemo de Deus, escarnece de Deus, do Senhor, do Filho amado, nosso Salvador, e você vê o resultado logo, não acontece na hora, mas que a mão de Deus vai chegar e vai pesar, vai, e não tem um que escape. Se levantam contra o próprio Deus, eles não têm noção. Ele não tem noção quando Deus bota a mão. E aqui nós vemos que Paulo deu o nome, entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Ele largou de mão esses dois, entregou. Nós temos observado que eu louvo a Deus, né? Até as palavras que vocês trazem, né? As palavras de hoje foi tremenda, todas elas, tremenda mesmo, tremenda, que Nazaré leu, a que Deise leu, se você ver, ela forma os dias de hoje, o que está acontecendo, né? A que todos leram, né? Há uma testificação, né? E essa palavra testifica com tudo que foi falado, não está contradizendo, né? O que o Leandro, né? Irmão Leandro também, né? Falou. Nós observamos que, infelizmente, por muita gente não dá crédito, né? Como eu falei, né? Tem que abrir os olhos espirituais, o entendimento. Muita gente está sendo tampado o entendimento. E às vezes não é pessoa que é fraco na fé, não. É pessoa que já andou, já trilhou, já desviou, voltou, desviou, e não consegue perceber a sutileza do diabo. Não consegue. Você fala, a pessoa não consegue. Aí o resultado vem lá na frente. Porque resiste, a pessoa tem que observar uma coisa, presta bem atenção, às vezes qualquer um de vocês pode abrir a boca normalmente, mas é Deus que está falando. Deus não só fala quando fala as línguas estranhas, não. Deus usa na normal de vocês, palavra que sai de vocês, que é Deus falando. Nós temos que observar isso e dar valor, e observar essas coisas. Muita gente só dá valor quando tem o reteté, quando tem o teteté, isso tudo. Tem muitos que é de Deus, tem muitos que não é, mas não dá valor, às vezes quando sai você falando normalmente, e é Deus falando com você. Pode observar. Não são todos, é claro que não são todos, né? Tem pessoas que vêm aqui, né? Muitas das vezes, até o próprio Leandro, algumas pessoas vêm aqui, às vezes até a Mônica, ela fala coisas para o altar, e eu sei que e ela não está aí, ela está falando, abrindo a boca, e Deus está falando. Qualquer um pode ser usado, e nós poderemos receber de Deus também dessa forma, de alguém falando com você, e não é você, foi o Espírito Santo que te impulsionou a fazer aquilo, a falar aquilo, e você vai observar que o que tu falar vai aproximar de Deus, ou falar algo que Deus quer que fale, mas tudo vai ser proveniente para a glória de Deus. Isso tu tem que observar, se aquilo é para a glória de Deus, e receber. Não levante escudo, escudo você tem que levantar para se defender dos dardos inflamados do maligno, não da palavra de Deus. Tem pessoa que levanta o escudo para se defender da palavra de Deus, para não aceitar a palavra de Deus. Aí quando não aceita a palavra de Deus, vai entrar tudo que não é de Deus, porque vai ter uma brecha para entrar o que não é de Deus, porque não aceita o que é de Deus, abre uma brecha e o que não é vai entrando. Amém?
Então nós temos que ter esse cuidado, amém? Porque muitos podem perecer. A Bíblia fala, quem está de pé, cuide para que não caia. Vigiai e orai. Temos que ter os cuidados, amém? Porque Deus nos dá, seja prudente e faz a comparação da serpente e da pomba, totalmente diferente, e nós temos que ter isso em nossas vidas, prudente e simples, amém? Simples, não é soberbo, não é altivo, é simplesmente simples. Seja você mesmo, segundo a direção que a palavra direciona você, amém? E segundo cada chamado, Deus vai mover. Deus vai mover. Se Deus vai, por isso que Deus somos corpo. Mão tem uma função, joelho tem outra, mas um precisa do outro. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar orando um pelos outros. Amém? Sábado a gente vai estar orando. Que é os que ouçam, que dê o crédito de ouvir. Se não puder estar aqui, mas se puder estar em casa de joelho orando, vai ser bom. Mas claro que junto o exército é melhor, porque há uma batalha. Se o exército estiver mais preparado, ainda que sejam os 300 de Gedeões, ainda que sejam os valentes de Davi, mas que estejam juntos, amém? Se Davi fosse por uma batalha sozinho, certamente ele ia perecer ou não ia? Ia perecer. Ele ia derrubar muitos ali, ia ser derrubado por ele, mas ele ia acabar caindo porque ele estava sozinho. Amém? Então nós temos que observar, Deus levantou nós como soldados para pelejar, e essa nação está precisando de soldados, porque muitos, vai depender da gente vencer para que eles sobrevivam. Você lembra que Davi ia para a guerra e ficava um povo ali esperando? Se Davi perdesse a guerra, o povo dele não ia ser tomado pelo inimigo? Então esses aí que tá fora, quando o povo de Deus se reúne para lutar, muitos vão por causa da nossa peleja, vão sobreviver. Muitos perecem, mas muitos vão sobreviver. Amém? E isso é o povo de Deus. E foi dito também sobre a armadura que nós precisamos ter. Amém? Pois ela nos direciona o que é a armadura espiritual sobre as nossas vidas. É para nos proteger e nos guardar. Amém? Glória a Deus. Para que a gente não venha a ser ferido, né, de algo mortal. Amém? É para proteger as nossas vidas. Amém? Podem fechar a palavra.